Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo nesse nosso clube das 6h33, um acordar cedo para um despertar para a vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom demais estar com vocês aqui hoje para a gente continuar nosso processo evolutivo, estudando, analisando e atraindo novas coisas para a gente através do nosso ganho de consciência, através das nossas percepções. Muito bom dia! E meus parabéns para você que está acompanhando essa jornada, seja ela ao vivo ou gravada. É muito bom você por aqui. E a gente tem estudado o livro de Jó e hoje é o capítulo 16 que a gente vai ver. Ontem a gente viu o capítulo 15, onde o amigo de Jó ficou acusando ele por causa de tudo aquilo que ele estava passando. A responsabilidade dele era por causa de fruto de algum pecado, e Jó se conhece muito bem e sabia que não é bem assim. E hoje a gente vai estudar no capítulo 16, a gente vai ver a resposta que Jó dá para esse amigo dele, daquilo que ele fala. E o que Jó está passando é realmente desafiador. Eu imagino que muito das coisas que nós passamos também, a gente pode tirar muito ensinamento do livro de Jó. A gente não deve medir sofrimentos. A gente não tem como eu comparar e você está sofrendo, eu estou sofrendo mais. Não é isso. Cada um tem o teu. Cada um sabe como funciona. Então você precisa ter o discernimento. Não é porque nós estamos vendo o livro de Jó que o teu sofrimento é menor ou é maior do que o dele. Não tem nada a ver. Cada um tem o teu e a gente sabe o quanto que a gente pode aguentar e como a gente deve superar. Eu gosto muito e eu sempre falo, e eu quero deixar bem claro aqui para você, utilize a técnica do cinema. Como assim técnica do cinema, Gustavo? É como se você e eu fôssemos assistir um filme apocalíptico, que é horrível, mas só que no final dele é um final feliz. E nós chegamos para assistir só os 15 minutos finais, porque estávamos atrasados para a sessão do cinema. E aí a gente decide entrar, a gente se senta lá na poltrona e a gente começa a assistir, a gente vê desgraça, um finalzinho da desgraça, daí depois a gente só vê as bênçãos. A gente vê tudo que tem de bom. Quando a gente faz isso, a gente assistindo esse finalzinho do filme, o que acontece? Aí eu falo para você, vamos ficar aqui para ver o filme inteiro? Vamos, então aquela turma que estava sai e entra uma nova turma. Essa nova turma que entra no cinema para assistir esse filme, eles começam a assistir e eles se impactam com as cenas e vê aquelas coisas, aquela desgraceira toda acontecendo, a pessoa chorando desesperada, um pavor ali. Só que eu e você, a gente já viu o final do filme. A gente já viu que aquele filme vai acabar de uma maneira maravilhosa. Mesmo você vendo aquele sofrimento todo, quando você vê o final do filme, sabendo que já aconteceu aquele final, como que você se sente? Você acha que você vai se sentir desesperada? Você acha que você vai ficar... Não, porque você já viu o final. E é assim que a gente tem que entender. A gente está navegando aqui pelos 42 capítulos do livro de Jó. A gente está no 16º, ainda não chegamos nem na metade, mas a gente vai viver muito drama. A gente vai viver muita situação, a gente vai tirar aprendizados pequenos desses dramas que a gente vai vendo do livro de Jó, e a gente já vai trazendo para o nosso dia a dia. Para quê? Para que você mantenha a tua consciência lapidada, para que você consiga ter as atitudes mais concisas e certas para que você possa aplicar no momento agora, que é o único momento que você tem para mudar a tua vida, e aí, consequentemente, você ir fortalecendo nessa jornada chamada vida. Não tem outra opção. A gente precisa sim estar cada vez mais consciente, a gente precisa sim cada vez mais entender que isso só se chama processo. E quem não está afim de encarar o processo não vai ter sucesso. Para que você tenha sucesso, tem que ser um apaixonado por processos. E faz parte do processo dores, faz parte dos sabores, faz parte de momentos felizes, alegres, satisfatórios, nem tudo são flores. Porém, quando você une tudo dentro de um pacote, entre essas dores e sofrimentos, os sucessos e as evoluções, a gente vai ver que na vida, na nossa média, só foi muito mais coisa boa do que ruim. Escreve o que eu tô te falando. É que você está doutrinado para o negativo. E aí você fica muito enviesado e achando que a vida está muito pesada. Não é bem assim.
A vida é muito linda e a gente, com conhecimento e com sabedoria, a gente pode fazê-la se tornar ainda mais linda. E aí, está preparado para essa nossa jornada de hoje? Então, hoje eu vou ler o capítulo 16 de Jó, são 22 versículos nesse capítulo, e a gente vai começar a entender a resposta que Jó está dando para o amigo dele. Se você ainda não viu, pode entrar aqui também no meu Instagram, tem todas as lives gravadas, e lá no YouTube é muito legal. No meu Store sempre eu deixo o link da playlist completa para que você possa assistir as outras lives que vão fazendo sentido, vão se encaixando. A gente vai fazendo as leituras, a gente vai fazendo as observações, a gente vai fazendo as análises e as coisas vão se encaixando e complementando. E se você está assistindo a live de uma forma aleatória, fique até o final, porque com certeza você vai escutar alguma coisa que vai tocar teu coração e vai fazer do teu dia um dia muito melhor. Por isso o Clube das 6h33, acordar cedo para um despertar para a vida. Bora então? Sempre eu falo para vocês entenderem que o livro que eu uso é um livro sagrado para muita gente e é um livro de códigos e de informações sensacionais, que é a própria Bíblia. Então a Bíblia aqui eu vou ler o capítulo 16 de Jó, os 22 versículos, e depois a gente vai fazer as nossas observações sobre esse capítulo. Jó disse em resposta: já ouvi muitas coisas como essas. Em vez de darem consolo, vocês afligem ainda mais. Será que essas palavras vazias não terão fim? O que leva você a falar assim? Eu também poderia falar com vocês como vocês se estivessem no meu lugar. Eu poderia fazer belos discursos contra vocês e balançar a cabeça contra vocês. Mas em vez de fazer isso, eu os fortaleceria com as palavras da minha boca, e o consolo dos meus lábios traria alívio. Se eu falo, minha dor não alivia. Se eu paro de falar, até que ponto minha dor diminui? Mas agora ele me fez ficar exausto. Destruiu todos da minha casa. Além disso, tu me agarras e isso dá testemunho contra mim. E a minha própria magreza se levanta e testemunha contra mim. A ira dele me dilacerou e ele tem rancor de mim. Contra mim ele range os dentes. Meus adversários me traspassam com os olhos. Eles abrem bem a boca para me devorar e me dão bofetadas com desprezo. Unem-se contra mim em grandes números. Deus me entrega a garotos e me lança a mão dos maus. Eu estava tranquilo, mas ele me despedaçou. Ele me agarrou pela nuca e me esmagou e fez de mim o seu alvo. Seus arqueiros me cercam. Ele transpassa meus rins e não tem compaixão. Derrama minha bílis na terra. Ele avança contra mim, abrindo brechas. Corre contra mim como um guerreiro. Costurei um pano de saco para cobrir a minha pele e enterrei a minha dignidade no pó. O meu rosto está vermelho de tanto chorar. Lá há escuridão, e em volta dos meus olhos, no entanto, não há violência nas minhas mãos, e a minha oração é pura. Ó terra, não cubra o meu sangue, e que não haja nenhum lugar de descanso para o meu clamor. Agora mesmo minha testemunha está nos céus. Aquele que pode testemunhar a meu favor está nas alturas. Os meus amigos zombam de mim, enquanto os meus olhos derramam lágrimas para Deus. Que alguém julgue entre um homem e Deus, assim como acontece entre um homem e o seu próximo. Pois os anos que restam são poucos, e eu irei embora pelo caminho que não tem volta. Aqui, olha que interessante, ele fala sobre a brevidade da vida, ele fala sobre essas situações todas que vêm assolando ele, e ele dá resposta para o cara, que realmente ele se sentiu abandonado ali por Deus, ele se sentiu temente, né? Então, o que acontece quando você começa a entender essas situações que Jó coloca expondo aqui? Ele mesmo se sente teoricamente abandonado por Deus, porque ele não tinha feito nada e aquilo tudo está acontecendo com ele. E ele começa a se questionar. Faz parte a dúvida dentro dos nossos processos evolutivos de uma situação que a gente está vivendo. Então você precisa ter esse discernimento. Calma, tudo vai passar. Mas aí, como a gente está vivendo esse processo com
bem interessante de Jó, e nesse capítulo Jó está buscando compreensão e consolo, como todos nós, em alguma situação, seja pela morte de um ente querido, seja a perda de um emprego, seja final de um relacionamento, seja uma doença, seja um câncer que foi identificado, e aí a gente se sente daquela forma como Jó estava se sentindo. Então, essa busca por compreensão e consolo de Jó, ela é natural de todos os seres humanos. E aí, quando você começa entender um pouco desse chamado, dessa aclamação que Jó faz por misericórdia e justiça, a gente precisa ter um pouquinho dessa empatia com Jó, se colocar no lugar dele, e a gente começar a viver também os nossos dilemas, entender os nossos, ter empatia com a gente sobre as nossas situações. Por isso que eu falei sobre o lance do filme no cinema. Se você ainda não viu o comecinho dessa live, volta e dá uma analisada, porque ela faz todo sentido, para que a gente possa suportar o processo e ter sucesso. Então, para isso, quando a gente começa a entender que Jó expressa essa tristeza dele, o desespero, sentindo que ele está afligido, e a sua doença pela falta de compreensão também dos amigos. Em vez dos amigos virem para aliviar aquela dor de Jó, não, os amigos ainda estão espizinhando ainda mais. É como se tivesse a ferida aberta e eles colocando o dedo na ferida de Jó em vez de cuidar da ferida. E que tipo de amigo você é? Você está mais para Jó ou está para o cara que espizinha? Você é o que aponta o dedo na cara ou o que você também traz consolo para aquelas pessoas? Então, quando a gente busca uma rede social de apoio, ou seja, os amigos, os parentes, cara, a gente tem que buscar as pessoas que são as positivas, que vão trazer palavras pra gente, porque a gente já está vivendo uma situação que ela é dramática, que ela é tóxica, que ela é triste. E aí vem alguém que faz mais dessa situação, não é uma pessoa inteligente, não é uma pessoa saudável, e muito menos uma pessoa que você deveria estar comungando daquele momento. Então a gente precisa ter noção, às vezes sozinho a gente está melhor acompanhado do que pessoas que vêm para fazer um serviço para a gente com relação a essa falta de sensibilidade, acusando a gente em vez de trazer um pouquinho mais de consolo. Então a gente pode e deve construir uma relação bem afetiva com as nossas pessoas, mas que sejam pessoas com um cunho positivo. O positivo não é aquele que vai passar a mão na tua cabecinha, aceitando que as merdas que você fez. Não é isso. A pessoa positiva, ela vai analisar a situação e vamos tirar o que tem de melhor, vamos aprender o que tem para ser aprendido e vamos viver o que tem que ser vivido. Então aprenda, se desenvolva e se transforme. Aprenda, se desenvolva e se transforme. É assim que é o processo. Não tem jeito. Às vezes parece ser doloroso, parece que por pior que seja a situação que você está passando, escreve o que eu estou te falando. Não existe trauma e não existe nada nessa terra de ruim que você esteja vivendo que não seja um envolvimento para um desenvolvimento e principalmente para o aprendizado. E se aquela dor perpetua por muito tempo na tua vida, é porque você não aprendeu a lição que deve ser aprendida. E aí você acha que Deus é ruim. Não é, isso não tem nada a ver com Deus, isso tem a ver com você, que é um petulante, que é uma pessoa cheia de ego, acha que o mundo gira em torno da tua barriga, e enquanto você não entender que a situação, quem tem que transformar é você e mais ninguém, você vai continuar a sofrer. Então o sofrimento, na verdade, se a gente usar outra grande mente que passou pela Terra, falou que as dores são inevitáveis, mas o sofrimento é opcional. Quem falou isso foi Buda, um cara que também acessou um nível altíssimo de consciência e que deixou recados claros para facilitar as nossas vidas, assim como o nosso grande mestre Jesus Cristo, assim como grandes outros personagens da Bíblia, assim como a gente está estudando Jó. Então aí que entra o jogo. Você vai ficar sofrendo até quando? Aquela dor, ela é inevitável e ela vai continuar aí latente enquanto você não se transformar. E é quando você começa a entender e a ver a caminhada de Jó, que ele descreve esse sofrimento, ele descreve essas situações que são implacáveis sobre ele, mas mesmo assim ele começa a reconhecer e ele enfrenta os desafios com coragem, determinação,
Para quê? Para que ele desenvolva uma nova perspectiva e ele mesmo que ainda não enxergue o aprendizado que tem envolvido nisso, porque realmente a história de Jó é uma história interessante, que teoricamente era um cara reto e de repente tudo aconteceu de tóxico na vida dele, e aí tem muita dica e ele tem muito aprendizado para viver e tem muita coisa para nos ensinar. Tá entendendo? Então a gente precisa ter uma noção e um desenvolvimento que tudo faz parte de um processo. Eu nunca vi, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, eu falo, nunca vi ninguém sair da faixa branca e virar faixa preta no dia seguinte. Não existe isso. Então todas essas dores que você está passando, então todas essas situações que tá te amargurando, aprenda a lição que está escondida por trás dela. Tudo na vida é bênção, tudo na vida é sobre evolução, tudo na vida é sobre desenvolvimento. Caso você entenda que isso você acha que está vivendo e não vai passar, é a única forma que eu tenho para te falar. Vai passar sim. Assim como as árvores têm as fases da vida dela, tem horas que ela está sequinha, só galho, tem horas que ela começa a ficar cheia de folhas, tem horas que as folhas ficam verdes, daí depois elas voltam a ficar ressecadas e amareladas, caem as folhas e a árvore volta a ficar sequinha. A vida também é assim, são cíclicas, e todas as fases cíclicas elas têm uma bênção escondida que faz parte do processo. Então a gente tem a nossa primavera, a gente tem o nosso verão, a gente tem o nosso outono e a gente tem o nosso inverno. E tudo isso acontece num dia só, porque o amanhecer é a primavera, aí no meio do dia é o nosso verão, aí depois vem caindo o entardecer, que é o nosso outono, e o ao dormir é o inverno. E também tem a ver esses ciclos com nascimento, a vivência, aí a experiência e a morte. Então você precisa ter esse discernimento que tudo são fases, que a gente tem que tirar cada uma delas o melhor daquelas fases e ter comportamentos pertinentes a cada fase, porque não adianta eu querer no inverno viver como se fosse verão, não vai combinar. Então você tem que entender que você tem que curtir na hora certa, você tem que se recolher na outra hora, e assim você vai se desenvolvendo. Tá fazendo sentido para você? Se tá fazendo sentido, dá um joinha para mim aí, interaja comigo e a gente vai consequentemente continuando esses nossos estudos. E aí Jó, ele lamenta essa injustiça da situação e clama por justiça para Deus, né? E quando a gente começa a confrontar as nossas situações boas, quando a gente começa a confrontar as nossas perturbações, essas angústias, essa pureza da busca de um consolo, né, que a gente tem que enfrentar esses desafios, e esses desafios, se você está passando, é porque você precisa passar, não é para mim, não é para o pai, não é para a mãe, não é para o irmão, é para você. Então, calma, um momento não te define, tudo na vida é uma fase e tudo passa. Tá? Então, quando você começa a ter esse discernimento, para que a gente está contando tanto? Para que eu faço tantas lives? Para que eu faço as minhas mentorias? É para você se sentir bem no único momento, que é o agora. Como a gente tem uma mente grande, Hércules, meus irmãos, não. Como a gente tem uma mente que mente para a gente, e essa mente ela vai te levar para dois momentos que não são saudáveis para você, que é o passado ou o futuro, você desaprende e perde a tua consciência e principalmente a tua conexão com o divino. Porque a forma da gente estar conectado com o divino é estarmos respirando aqui e agora numa conexão vertical. Que na cruz tem esse recado. Aqui, ó, dentro daquele lugar que foi pregado os braços de Jesus Cristo, significa o passado e o futuro. E o meio onde está a cabeça dele era justamente a conexão com o presente. Que é no presente que a gente muda, é no presente que a gente se acorda e desperta, e aqui e agora a gente faz o nosso melhor. Você já fez a tua oração hoje? Você já percebeu a si mesmo vivendo 100% neste momento presente? Se você não consegue estar 100% nesse momento presente, você não consegue fazer uma oração por 15 segundos, 100% compenetrado nela, vivendo o agora, é porque você está sendo roubado
pela tua mente te colocando em dois momentos que você não vai conseguir fazer mais nada. Só que se você conseguir fazer uma oração de 15 segundos, 100% na prática dessa tua presença, você vai ver a tua vida mudar. Aí experimenta fazer 16 segundos, aí 17 segundos, experimenta fazer oração acordado, dirigindo, orando, meditando, praticando a tua presença nesse momento. Aí o seu jogo vai mudar. Por quê? Eis agora o dia da tua salvação. Assim está escrito em Coríntios 6, capítulo 2, versículo, capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Eis agora o dia da tua salvação. Então, quanto mais no agora você tiver, mais salvo você se torna. E aqui, quando a gente começa a caminhar para o final, o que Jó nos deixa como recado nesse nosso encontro de hoje? Que a gente tem que cultivar uma conexão espiritual mais profunda. A gente não pode ser raso. A gente tem que ter uma profundidade. E eu fiz até um post ontem. Eu gostaria que você entrasse no meu feed e que você entendesse a mensagem que está dando clara. Tudo que eu estou falando para você praticar agora é uma atitude comportamental, não é uma atitude espiritual. É um comportamento. E o nosso comportamento é que vai mudar o nosso espírito. Quando você entender isso, você vai mudar teu jogo. Você não tem que pedir para o Espírito, para Deus, para o Espírito Santo mudar você. É você que tem que mudar para que você se conecte com Ele. Isso já é uma obra infinita e acabada e perfeita, porém você mantém seus comportamentos da mesma forma. Então o teu espírito você nunca vai acessar. Mas quando você muda o teu comportamento, você vai mudar o teu espírito. É assim que funciona, é sobre comportamento, não é sobre milagres divinos que vão acontecer sem você se movimentar. Se você quer um milagre, seja o milagre. Como que você vai ser o seu milagre? Com os seus comportamentos apropriadamente feitos no agora. Senta e chora é um tipo de comportamento. Senta, chora, pede ajuda, por favor, não sei o que, não vai mudar nada. Mas se você levantar, enxugar a tua lágrima, olhar para cima, falar, estou pronto e vou fazer o que tem que ser feito, aí a gente muda o teu jogo. Então, um comportamento muda o teu espírito e não o contrário. Tá claro? Então, vigie sem cessar os teus comportamentos e ore. Aí sim, você está prontinho para orar, sentir a presença dele, levantar, dizer amém e ir para viver o melhor dia da tua vida, que é agora. E é de agora em agora que o teu futuro melhora. E assim a gente conclui hoje o nosso estudo, para que a gente possa usar esses aprendizados, essas informações, relembrar o quanto que nós somos foda, que é feliz, otimista, determinado e abundante. Isso é um ser que entende a mensagem do divino. Se você olhar para os pássaros e para as flores, elas seguem os comandos divinos, que é crescer e multiplicar. Elas não pedem permissão para evoluir, frutificar. Elas não pedem permissão para ir no ninho e fazer os ovos delas serem colocados ali e perpetuar a espécie. Nenhum desses seres pede permissão para nada, nenhum deles tem o discernimento que você tem, e eles fazem o que tem que ser feito. O que está faltando? Você, para fazer o que tem que ser feito, que é expandir, ser positivo, ser feliz, ser próspero, ser abundante, ser determinado. Seja uma pessoa foda, feliz, otimista, determinado e abundante. Quem era aí assim? As grandes mentes eram fodas, eles não estavam preocupados, não tinham um pingo de preocupação com a matéria, porque tudo já estava garantido, e que eles sabem que se Deus garante roupa para as flores e comida para os pássaros, imagina para você que a imagem e semelhança dele. Então para de temer, muda o teu comportamento, que teu espírito vai mudar e todos os teus resultados também vão mudar juntos. Então espero que você tenha pego esse recado, que você sinta isso aí dentro do teu coração e haja de uma maneira inovadora e renovadora. E é renovando a forma como você age, pensa e sente que os seus resultados vão mudar. Um beijo no coração de vocês. Sejam felizes, porque vocês nasceram para isso. É um comando. E amanhã, 6h33, a gente está aqui para estudar o capítulo 17 de Jó, que vem mais coisas por aí.
E eu quero saber, se você está gostando, você tem que se comprometer comigo numa coisa. Eu vou deixar essa live gravada. Marca alguém lá no meu feed, nesse conteúdo que tem a capa do Clube 6:33 e o capítulo 16 de Jó, com o título. Marca alguém ali para assistir. E aí as pessoas vão assistir esse conteúdo e elas vão ver que tem uma playlist. E aí elas podem mudar com muito conteúdo compartilhado. Faça teu papel, me ajuda a desenvolver e levar mais conteúdo para outras pessoas. A gente vê conteúdos que dão milhares, milhões de visualizações, conteúdos fúteis, vazios. Vamos levar esse conteúdo que pelo menos uma pessoa se beneficie com isso? Você que está aqui agora, ao vivo comigo, assistindo gravado, se comprometa em levar para uma pessoa, já está de bom tamanho. Tá bom? Beijo no coração e amanhã a gente se vê.